Gravação iniciada. Bom, boa tarde, pessoal. Retomando aqui nossa sessão, os itens que ficaram pendentes da manhã, do dia 19/1. Próxima relatoria da doutora Bianca. Os itens 14 até o 16, que são os pendentes da parte da manhã. O item 14, que vai ser relatado agora, o recorrente é JCK Automóveis Limitada. O tema é simples, exclusão por atividade vedada, é o mesmo tema que a gente encerrou a parte da manhã. Então, vou falar a doutora Bianca para a relatoria. Obrigada, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu vou iniciar por um resumo dos fatos que eu fiz no início do voto. Trata-se realmente de um processo de exclusão do Simples. Então, a exclusão da JCK Automóveis Limitada da sistemática de pagamento do Simples foi efetuada por se enquadrar nas condições impeditivas do inciso 13 do artigo 9º e no inciso 5º do artigo 14 da Lei 9.317. A exclusão se deu, então, devido ao não oferecimento à tributação das receitas originadas de comissões recebidas por intermediação de financiamento de veículos junto a bancos e financeiras. A análise da documentação fornecida pelas instituições financeiras revelou que os valores informados em DIFs se referem à intermediação de financiamentos pela empresa fiscalizada, fato que caracteriza a corretagem de negócios, mediante recebimento de comissões por intermediação de financiamentos, cuja atividade encontra-se expressamente vedada para a opção do Simples. As instituições financeiras foram intimadas a detalhar as informações das DIFs, indicando os valores, os contratos, os recibos, e aí tem aqui, eu colacionei no voto, aqui tem a BV Financeira, tem a Continental Banco, o Banco Pan-Americano, o Banco BMG e o Santander, com os valores aqui que foram pagos e os valores que foram retidos de imposto de renda retido na fonte. E aí isso tem para o ano de 2001, tem para o ano de 2002 e 2003. Diante desse fato, ou seja, que essa empresa está exercendo atividade de intermediação de financeira junto às instituições bancárias, atividade assemelhada à corretagem pelo qual é fundamentada, contrariando, então, o dispositivo da Lei 9.317. Na manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu que não há norma no RIR que dispõe sobre impedimento de optar pelo Simples de empresa que comercialize veículos em consignação, atividade da optante, pois se trata de uma operação simultânea de venda. No que se refere à atividade de prestação de serviço, a empresa não capta clientes para financeiras e sim preenche o cadastro dos clientes que desejam financiar os veículos, que têm a liberdade de escolher qualquer financeiro ou qualquer banco de sua preferência, não sendo imputado ao cliente de forma obrigatória de vinculação, cabendo a ele decidir com qual financeira ele quer realizar o negócio jurídico. O valor pago pela financeira a essa empresa não caracterizaria prestação de serviços profissionais, pois não depende de habilitação profissional legalmente exigida, mas de uma atividade auxiliar cadastral, atividade essa que não é principal. Ela alega também que esse artigo é inconstitucional, pois vedou a possibilidade da opção simples por empresas que explorem determinadas atividades, ferindo um princípio de igualdade, isonomia, retroatividade, anterioridade e anualidade. A decisão de primeira instância julgou improcedente a defesa do contribuinte. Em sede de recurso voluntário, a mesma se limitou a revisar os argumentos já levantados em sede da manifestação de inconformidade. Eu estou aqui seguindo os fundamentos da decisão recorrida, então, confirmando a questão do não provimento do recurso, pois o exercício da atividade impeditiva, ou seja, corretagem de negócios, caracterizada pelo recebimento de comissões, estaria, então, comprovado, inclusive pela própria empresa, né? Conforme se verifica do termo da folha 17, tem 5 a 7, a empresa não poderia, então, optar pelo Simples. E estou aplicando para a questão de ofensas dos princípios constitucionais a súmula 2 do CARF, vou até completar aqui, desculpa, para, então, concluir por negar provimento ao recurso voluntário. Ela mesmo confessa, né, que ela faz essa atividade, mas ela
acha que essa atividade não é atividade de intermediação, né, enfim, mas realmente ela recebe ali uma comissão para intermediar entre o banco e o cliente, uma atividade relativamente comum na venda de automóveis, né. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Acho que não, né? Então eu vou colher Só os para votos. entender, Bianca, a atividade de automóveis não é vedada, né? De venda de automóveis, né? Que é Não. vedada a intermediação. A exclusão do CIF foi intermediação de quê? Foi atividade de corretagem, porque ele recebia uma comissão do banco por realizar essa intermediação entre a compra do carro e o financiador, que era o banco. Então, ele fazia o cadastro do cliente e tal, ele não se envolvia qual banco o cliente queria escolher. Mas uma vez que o cliente escolhia, quero fazer no banco tal, ele intermediava e ganhava uma comissão por isso. Pois isso aí é uma atividade... Isso é até comum acontecer nesse meio, né? Como você acabou de dizer. Se o legislador quisesse realmente vetar. Tem uma discussão sobre isso, não tem, Heitor? Ou isso é pacífico? Não, normalmente a intermediação de negócios, o pessoal entende que não é passível de opção pelo simples, né? Agora, a questão é se esse artigo 9º, 13, que ao falar de corretor, estaria abrangendo a intermediação de negócio, mas é o que se interpreta, entendeu? Entendi. Eu também interpretei dessa forma, mas... Porque corretor, ele tem é uma profissão até regulamentada, né? Uhum. A Giovana até comentou aí, né, você que está estendendo uma ADE de exclusão assemelhando uma atividade com a outra, né? Pelo que eu entendi, então ele utilizou um artigo que fala em corretagem, e isso aí ele não exerce atividade de corretagem, ele ganha uma comissão pela intermediação de negócios. Isso, ele ganha uma comissão para intermediar entre a financiadora e a venda de carros. Isso, mas intermediação de negócio, que não é a mesma coisa de corretagem. E o ADE, ele fundamentou a exclusão da corretagem. São duas coisas diferentes. Deixa eu até abrir a lei aqui, que eu falo o inciso certinho. Ele pegou 2 incisos. Deixa eu ver também. É porque eu fico raciocinando que isso é uma atividade tão comum nesse meio, que se o legislador quisesse realmente excluir... Mas Dornelas, eu até penso o seguinte, que veja que a intermediação de negócio aí da venda do carro, para ele escolher um financiamento, ele ganha uma comissão, um percentual da venda ali, deve ser um percentual ínfimo, mas ainda é um percentual. Eu não vejo também como isso não ser uma espécie de corretagem, porque a corretagem que é? Você vende imóvel, você ganha uma comissão, um percentual pelo valor que você intermediou ali. O que é a corretagem em si? É o ganho por intermediação de um negócio em que você ganha um percentual. Eu não sei como você desvencilhar o conceito de corretagem da intermediação de negócios. Pela pessoa que está fazendo, Bianca. Desculpa, realmente eu entendo que há uma diferença entre intermediação de negócio e corretagem. Então, assim, pela pessoa, para você fazer corretagem, você tem que ter autorização, tem toda uma prática vinculada à lei. Intermediação de negócio, não, né? Negócio assim. Aí, se ele incluiu a vedação em razão da de corretagem, eu vou até discordar de Bianca, mas se for intermediação de negócio, é diferente uma coisa da outra. Ele botou no inciso 13, que é o do corretor, aqui ele colocou, que presta serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, parará, parará, parará. Dornelas, o que eu estou entendendo é que a diferenciação que você está fazendo entre a corretagem e a intermediação do negócio é como se a corretagem fosse uma coisa mais específica, uma espécie do gênero intermediação de negócio que exige uma habilitação
específica, como a de um despachante aduaneiro, como de um corretor de imóveis, que existe um registro ou uma aprovação no órgão de classe, que seria digamos, uma profissão regulamentada de alguma forma. Perfeito. Empresa que presta serviço de corretagem, ela é impedida de participar no Simples. Existe toda uma regulação de um órgão, né? Perfeito. São duas coisas diferentes. É engraçado, para mim elas são tão parecidas que eu também nem me atentei para esse detalhe, mas o que ele faz na prática é isso, a pessoa vai na loja, aí escolheu o carro, mas eu quero financiar o carro, ele, tá bom, vou aqui preencher seu cadastro junto à financiadora, que é o banco. Normalmente eles pesquisam vários bancos para ver qual que está a taxa melhor de juros, né? Os bancos voltam com a aprovação do cadastro e com as propostas de financiamento e o cliente escolhe. E aí ele vai lá e aprova o banco, aí o cliente aprova e ele ganha uma comissão do banco. É isso que acontece na prática. Agora, se isso não é uma corretagem... Pois Bianca e Giovana, é o seguinte, isso é tão comum em concessionária de veículos que a receita decorrente disso aí é receita não operacional. Porque se fosse uma empresa de corretagem, era uma receita operacional, concorda comigo? Isso aí é uma receita não operacional que é tributada em razão disso. Mas as empresas, eles não registram como despesa operacional. Exatamente porque isso não faz parte da operação. Se o legislador quisesse atingir automóvel, uma empresa que vende automóvel, ele era específico. Ele falou corretagem, ou seja, empresa que faz corretagem, que tem órgão, bem, isso aí é o que eu estou pensando aqui. Por que eu perguntei, Heitor? Porque é tão óbvio que essa atividade ela é desenvolvida pelas concessionárias de forma alternativa, acessória, que isso é uma prática comum, como bem Bianca falou. Eu lembrei da minha atividade de advogado, de assistir 1, 2, 10, 30 concessionárias falando dessa receita. Aí tem discussão de ISS sobre essa receita, mas toda ela é não operacional. Ela não faz parte da atividade de vender o carro. Isso é um valor que eles recebem. Eu vou... Desculpa. Sim, não, fica à vontade, Giovana. Não, eu estava pensando aqui, porque assim, eu queria entender essa diferença do conceito, e pelo que eu estou vendo, a diferença vai na questão da necessidade de regulamentação para exercer aquela tarefa, como um despachante, um corretor de imóveis, enfim, entre outros ramos de corretagem que existe uma regulamentação específica. E aí eu começo a pensar que talvez o conselheiro Dornelas tenha razão, porque quando ele enquadra no inciso 13, eu vou ler aqui, que prestes, é vedado, né? Empresa que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor, produtor de espetáculo, cantor, músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador, analista, advogado, psicólogo, professor, jornalista, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Então, eu acho que essa ideia que colocada pelo conselheiro Dornelas, de que a corretagem seria algo que realmente exige uma regulamentação legal, eu acho que esse artigo ele só inclui atividades que exijam algum tipo de regulamentação legal, tanto que ele bota corretor, todos esses autônomos ou assemelhados, para não ficar ninguém de fora, tipo assim, se eu não citei todo mundo, eu vou colocar os assemelhados, ou qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional regulamentada. A minha dúvida agora vem, essa atividade de preencher esse cadastro entre o banco e a concessionária, de pesquisar, estou imaginando que o cliente chega lá, ele quer financiar, esse pessoal procura o banco que oferece a melhor condição de financiamento e faz o cadastro dele.
e prepara, provavelmente até certidão negativa, porque o banco deve exigir certidão negativa, ali certidão do Serasa, esse aquele negócio. Essa atividade, ela precisa de alguma regulamentação, de alguma, entendeu? Depende de alguma habilitação profissional para isso. Quem precisa de regulamentação, atividade bancária, aí precisa. Certo. O banco precisa, obviamente, mas isso aí não, até um atendente faz. O que o auditor fala que é uma atividade assemelhada, ele usa o assemelhado para tentar enquadrar ali nas vedações, a gente até comentou isso. O que eu estou ponderando é que está existindo a interpretação extensiva, porque não é somente assemelhado, né? Assemelhado que exige habilitação profissional. Mesmo o artista, por exemplo, ele fala aqui do músico, do cantor, eu posso não ter uma faculdade para ser, né? Para ser músico, eu posso simplesmente cantar, mas existe uma regulamentação, existe inclusive aquela questão dos direitos, se você vai cantar autorais. Música, você, eu não lembro agora qual é o órgão, você vai cantar música num casamento, dependendo de quem for a música, você tem que pagar lá pelos direitos autorais, então eles regulamentam de certa forma, eles têm um órgão lá, o próprio despachante, o despachante aduaneiro, que é o isso aqui é como se fosse um serviço de despachante, mas não é o despachante aduaneiro que exige uma regulamentação, como o corretor de imóveis, que também exige. Você, para ser corretor de imóveis, não necessariamente você precisa ter curso superior, mas você precisa fazer um cadastro lá no órgão, que eu não me lembro agora qual é. Então, assim, minha dúvida precisaria de alguma habilitação profissional específica, não necessariamente que fosse né, de nível superior ou técnico, enfim, exige a habilitação. Eu estou começando a achar que não. Né? Mas, Giovana, se exigisse habilitação, o fiscal teria que trazer essa questão. Ele não trouxe essa questão nos atos. Ele falou assim, olha, essa atividade só pode ser realizada mediante habilitação e você é habilitado, olha aqui. Não, ele falou assim, olha, você está fazendo isso, na prática, que é uma intermediação de negócios. Então, é uma atividade que envolve essa corretagem. Ele bota assim, a análise dos documentos fornecida revelou que os valores das DIFs se referem à intermediação de financiamentos pela empresa fiscalizada. Fato que caracteriza a corretagem de negócios. Então, assim, ele não foi nessa linha de que, deixa eu ver se é uma atividade regulamentada para poder encaixar. Pois é, o que está se colocando aqui que esse artigo... Eu acho que o Dornelas tem razão aí nessa... Eu confesso que na minha cabeça acabou passando como se fosse uma coisa só, mas realmente a lei fala em atividade habilitada e ele não traz isso, mesmo se ele deveria ter trazido isso, né? A questão aí é a seguinte, deixa eu só fazer uma recapitulação, é o seguinte, esse artigo aí é aquele que foi revogado em 2014 da Lei Complementar 123, que ele falava de intermediação de negócio, esse inciso aí, mas o que aconteceu? Antes da Lei Complementar 123, que é o caso aqui é simples 9.317, né, Bianca? Não é 123, não. Antes disso aí, o que existia? Existia lá atrás, que ano que é isso aqui? Lá atrás, né? 2001, 2002, 2003. O que existia era o seguinte, era uma discussão se quem era correspondente bancário em si poderia ou não optar pelo Simples Nacional. Eu me lembro que, na verdade, eu até tinha um posicionamento, que até que tinha alguma turma aqui também, até que eu vi que era unânime isso aqui em algum momento, em que eu acho que já vi isso no DRJ de Curitiba, ou julgando alguém me perguntou, eu fui olhar, que dizia o seguinte, olha, o correspondente bancário pode optar pelo Simples da 9.317, por quê? Porque ele não se assemelha a corretor. Mas por que isso aí não... Porque depois essa discussão que está tendo aqui não deixa de ser válida? Porque a própria Lei Complementar 123, no inciso 11, ela passa a dizer corretor, não sei o quê, e intermediação de negócio, tá entendendo? Não estou dizendo que é o caso aqui, mas a nova redação na 123, ela já estende expressamente para a intermediação de negócio o mesmo inciso que ele fala de corretor. Aí existia discussão se antes, como a lei ordinária da 9.317 não tinha essa questão efetivamente, se você poderia fazer a mesma coisa que o legislador acabou fazendo expressamente depois ou não. Eu sempre achei que não poderia fazer. Eu não poderia retroagir, né? Não, retroagir não. E a 9.317 não era suficientemente clara,
porque eu acho que esse item aí, como vocês estão discutindo aí, é no sentido de, olha, ele queria falar das profissões regulamentadas, ele não queria falar da intermediação como assemelhada nesse caso aqui, entendeu? Depois se falou expressamente. O problema é que você não vê, acho que esse inciso na Lei 123 hoje em dia, porque aparece um revogado lá, porque a 147 depois revogou isso e passou a tributar no anexo lá a intermediação de negócio. Mas o que acontece? Se você pegar a redação da 123 entre lá para 2012, 2013, ela falava de intermediação nesse inciso que fala de corretor. Aí a pessoa falou assim, então quer dizer, eu posso usar isso também na EG 9317? Eu sempre achei que não, que a extensão só ocorreu a partir da 123, claro. Entendeu? Então, talvez, nesse caso aqui, eu acho que vocês têm razão. Que como a gente está falando da 9317, a lei ordinária, ela era bem taxativa com relação às profissões e não existia redação adicional da intermediação de negócios, entendeu? A discussão é essa mesmo, eu acho. Se você pode dizer que essa atividade... E tinha uma outra questão aqui, que é a seguinte, que é, se esse não é o caso aqui, mas é se ele era correspondente bancário ou não. Esse parece que em algum momento correspondente bancário foi, mas ele não é correspondente bancário, esse aqui, obviamente ele é um vendedor de carro que teoricamente intermedia informalmente, né? Ele não é correspondente da Caixa ou de nenhuma dessas atividades, entendeu? Aí teria que ver só se vocês não acham que esse contribuinte aqui era correspondente bancário ou não. Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que como corretor, na 9317 é um pouco difícil você enquadrar, porque tanto que depois a lei mudou para falar expressamente de intermediação de negócios no mesmo inciso. Se você pegar o inciso 11 lá daquelas vedações, isso que eu fui buscar também, da 123, antes de revogar, se eu pegar hoje está revogado, você vê que ele fala corretor na atividade científica e outros tipos de intermediação de negócios, entendeu? Ele bota num inciso isso, na 123. Então a discussão é essa. Está expresso. Na 123, mas não é o caso aqui, a gente está discutindo na 9317. Pelo que eu me lembrasse, era isso. Se eu estou querendo ver negócio correspondente bancário, se eu consigo ver alguma coisa aqui para eu lembrar essa discussão que existia, se ele era correspondente bancário ou não. O que eu achei interessante, presidente, nesse seu comentário aí, e que eu acho que vai ao encontro do que a gente está discutindo aqui, ele corrobora essa tese do Dornelas, é que justamente a gente estava discutindo a exigência de uma profissão regulamentada, ou não uma profissão regulamentada, mas de uma regulamentação qualquer da atividade, né? Não necessariamente uma profissão regulamentada. E aqui, nesse inciso, quando você falou do 11, da lei complementar, que ele insere intermediação de negócios de maneira expressa para não restar dúvida, ele também insere que constitua profissão regulamentada ou não. Que não tinha na 9317. Exatamente. Então, assim, o que dá a entender que aquele da 9317, de fato, seria para aquele serviço de corretagem de profissões regulamentadas, os assemelhados de profissão, de alguma atividade regulamentada. E aqui ele disse, eu quero agora qualquer coisa. É corretagem, é intermediação de negócio, é profissional ou não. É regulamentado ou não. Então, ele já bota aqui, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como que presta serviço de instrutor, corretor, despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócio. Então, ele diz assim... O corretor é regulamentado. É regulamentado, corretor é regulamentado. Então, na verdade, ele quer dizer aqui, regulamentado ou não, equiparado, qualquer coisa que você intermediou aqui, nacional, qualquer tipo de intermediação. Esse é o nacional. Nacional. Então, fazendo o contraponto com o nacional, porque realmente havia dúvida, como se fosse assim, agora eu quero tirar dúvida, você não vai ter mais essa discussão, e aqui é diferente. Se lá no passado ele até queria incluir, esqueceu, porque tinha determinadas atividades, ele achou que abarcava tudo, descobriu que não abarcava, porque tinha várias atividades de intermediação de negócio que não eram regulamentadas. E ele diz, mas eu quero pegar todas essas, ele foi e inseriu. Mas eu acho que a gente não pode fazer essa interpretação extensiva do artigo lá do inciso 13 da lei. Então, assim, eu acho que nesse sentido o Dornelas tem razão, e eu acho que essa colocação do Heitor foi bem esclarecedora, ajudou muito, assim, porque eu acho o seguinte, que na verdade, se fosse, até digo para vocês, como se fala de corretor e regulamentação, não existe regulamentação para essa corretagem de financiamento, entendeu?
Por isso que eu acho que não tem como estar naquele inciso. Porque eu acho que aquele inciso, o núcleo daquele inciso, o foco é profissão regulamentada em si. Não existia regulamentação de correspondente bancário, não é uma profissão, para fazer essa intermediação eu teria que ter um registro em algum lugar, a regulamentação. Por isso que eu acho que naquele não está. No outro, tanto que ele fala, como a Giovana falou, de regulamentado ou não, e dá o enfoque da intermediação, mas isso já no Simples Nacional. Entendeu? Então, por isso que eu acho meio complicado. Tanto que, agora, eu achei aqui um acordo agora aqui, que rejeita o correspondente bancário está no Simples Federal, com esses mesmos argumentos que a gente está discutindo aqui, da 1201, unânime. Ele diz o seguinte, olha, na verdade, houve a mudança legislativa, ele bota os dois dispositivos aqui, da 9317 e da 123, só que, na verdade, pelo teor da lei ordinária, não poderia enquadrar o correspondente bancário como vedado ao Simples Federal. Então, com isso, ele por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso contribuinte. Se vocês quiserem olhar, eu achei uma aqui, deve ter vários, né? Da 1201. Então, na verdade, era isso. Acho aqui, ó. Guilherme Adolfo, Claudemir, é isso mesmo. 1201-613. Eles dizem o seguinte: os correspondentes bancários não estão proibidos de ingressar no Simples Federal, pois essa atividade não se assemelha de corretora, aí vem o final que não interessa mais para nossa discussão aqui, e nem é legalmente regulamentado. Então, o posicionamento lá na segunda TO era de unânime também entender como a gente está chegando à conclusão aqui. Eu até acho que era assim que eu pensava, eu acho. Que eu acho que eu não despachei nesse processo, me perguntaram, coisa de correspondente bancário, se ele poderia optar pelo Simples ou não. Aí eu acho que eu cheguei a essa conclusão. Qual o número do acórdão, presidente? 1201-00-613, de 2011, né? Porque são antigos, porque, na verdade, esses processos de Simples Federal são mais antigos. Nesse caso, a Bianca vai rever, o que é que... Vou rever o voto, então. Vou votar pelo provimento do recurso. Aí, estava aqui, aproveitando aqui os comentários de vocês para refazer aqui o voto, então. Eu vou nessa linha de que, de acordo com o inciso 3 do artigo 9º, que foi o enquadramento que ele deu, não se encaixa aqui nessa atividade que ele realiza, que não existe regulamentação para esse tipo de corretagem, e vou colocar esse adendo que, após a alteração da lei, quando foi incluir intermediação de negócios e a corretagem de atividades regulamentadas ou não, aí sim, a partir dali, teria uma vedação expressa, mas que até aquele momento não tinha. Então, não fica assim. Uhum. Posso mais alguma dúvida, pessoal? Né? Eu posso escolher os votos. Vou escolher os votos, então, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Então, está se dando provimento ao recurso. Só para esclarecer, doutor Dornelas. Acompanho a ilustre relatora. Doutor Lisandro. Presidente, eu abro divergência. Eu acho que o inciso começa com prestar serviço, ou seja, ele está colocando como fator determinante a prestação do serviço, independente de eu estou regular ou não. Eu acho que é um serviço de corretagem. Então, eu abro divergência. Tá bom. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. E eu também vou votar com a relatora. Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencido do conselheiro Lisandro. Esse é o resultado. Esse item 14. Então, agora, seguindo na pauta, doutora Bianca, o item 15, também de sua relatoria, recorrente MTR Serviços Limitados. Obrigada, presidente. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra contrato declaratório executivo, que excluiu o interessado com efeitos retroativos a 2007 do Simples Nacional por exercer atividades incompatíveis que impedem a opção do referido sistema, de acordo com o artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar 126. O referido ato declaratório baseou-se em despacho decisório que conclui que o interessado prestou serviços por profissionais com habilitação de natureza técnica. E aí teve efeito retroativo por força do artigo 76 da Resolução 94.
Inconformado, o interessado alegou que a empresa atua no ramo de prestação de serviços de comissionamento de energia, como se pode constatar do seu contrato social, que o serviço de comissionamento consiste em planejamento, desenvolvimento e execução de atividades em usinas geradoras de energia, subestações transformadoras, linhas de transmissão, instalações industriais e comerciais, a fim de que estes empreendimentos operem de acordo com as especificações constantes em seus projetos, viabilizando o seu desempenho técnico e econômico como exigido. Que, quando as atividades configuradas como técnicas científicas, literárias ou artísticas constituem elementos de empresa, as pessoas que as desenvolvem deixam de ser profissionais intelectuais, passando a qualidade de empresário, que é o caso do contribuinte, podendo, nesse caso, ser optantes pelo simples. Que a exclusão não poderia ser retroativa, devendo ser executadas com efeitos ex nunc. A decisão de autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa. Não houve juntada de documentos e a recorrente se limitou a revisar os argumentos. Aqui eu também estou seguindo a decisão de primeira instância, que fala o seguinte: a opção pelo simples, sistema instituído pela Lei Complementar 123, está regulamentada na Resolução 4 de 2007. O manifestante sustenta que para serviço de comissionamento de energia, que consiste em planejamento, desenvolvimento, execução, enfim, aquilo que eu já mencionei. Na consolidação do contrato social, consta que o objeto social da empresa é prestação de serviços de manutenção e teste de equipamentos elétricos, KNAI, tal. Esse código KNAI não consta da tabela CONCLA KNAI 2.1. No CNPJ da empresa consta como atividade de testes e análises técnicas. Esse código está relacionado no anexo 1 da Resolução 6 de 2007, como sendo uma atividade econômica impeditiva para ingresso do Simples Nacional. Das intimações e diligências a pessoas jurídicas tomadoras dos serviços prestados pelo contribuinte, a fiscalização concluiu que os serviços prestados pela MPR caracterizam por ser fornecimento de mão de obra especializada para serviços elétricos para todo o período fiscalizado que se estende de 2007 a 2011. Todas as empresas diligenciadas asseveraram que são necessários conhecimentos técnicos especializados para desenvolvimento dos serviços. No contrato de serviços número tal, celebrado com a empresa Bunge de Fertilizantes, é exigida a apresentação da quarta via devidamente recolhida da ART, que é registrado junto ao CREA. O sócio da empresa é técnico em eletromecânica e entre os funcionários contratados, auxiliares, técnicos, supervisores e engenheiros da área elétrica. Então, eu acho que aqui está o suficiente para comprovar que era uma atividade, então, enquadrada nessas atividades técnicas e que, então, estaria evidenciado, né, que ela não poderia ser optante pelo simples. Posso ler o voto todo, mas eu acho que até aqui já ficou bastante claro a questão da atividade realizada. Alguma dúvida, pessoal? Esse já é o novo inciso, né, e é a atividade técnica, que é conforme essas evidências que foram coletadas aí nos autos, que a doutora Bianca resumiu no voto, acho que basicamente é isso. Então, vou colher os votos, doutora Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então o resultado do item 15, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 16, doutora Bianca, Diprovex Produtos Agropecuários Limitada, e a alegação, acho que é melhor a senhora detalhar, porque apareceu aqui alegação não localizada na tabela de alegações, aí então acho que é melhor a senhora resumir qual é a alegação e qual é o processo. Obrigado, presidente. Se trata de um processo de exclusão de simples também. Eu não sei se por algum motivo deu erro na pauta. Mas, enfim, trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de cancelamento de exclusão obrigatória da interessada. Então, seria, na verdade, um pedido de cancelamento de exclusão, né? A exclusão teria ocorrido porque a contribuinte registrou, junto à junta comercial local, alteração do contrato social da empresa para constar atividades vedadas ao ingresso do Simples, que é atividade veterinária e serviço de inseminação artificial.
A controvérsia se refere à exclusão da empresa do Simples Nacional em face da apresentação de alteração promovida em seu cadastro para a inclusão do código secundário de atividade econômica considerada vedada para fins de opção do regime diferenciado, qual seja, atividade veterinária e inseminação artificial. Entendo que devem ser levados em consideração toda a argumentação da recorrente no sentido de que tal alteração contratual foi equivocada e que 2 meses depois, percebendo o equívoco, procedeu-se nova alteração contratual para re-ratificar a alteração realizada, retirando as atividades vedadas do seu escopo. Então, aqui eu colacionei no voto justamente a alteração número 5, que aqui na cláusula primeira fala, fica re-ratificada a cláusula 5ª da alteração 4, a anterior, pelo fato de ter sido incluído indevidamente no objeto social da empresa o ramo de atividade veterinária e serviço de inseminação artificial em animais. B. Não chegou a exercer atividade veterinária nem prestou serviço de inseminação. Juntou todas as notas fiscais emitidas no período, além do balanço patrimonial e DRE. Então, ela juntou uma comprovação de toda a contabilidade, dizendo assim, olha, nesses 2 meses eu não exerci essa atividade. A atividade de veterinária foi abrangida isso aqui é um argumento secundário, né? Foi abrangida pelo regime de tributação do Simples mais tarde, na resolução, em 2014, eles incluíram como ser possível de incluir no Simples. E para que a empresa prestasse esse serviço, ela teria que estar devidamente registrada junto ao órgão de classe, não bastando a abrangência da atividade no contrato social, que ela também não tinha. Embora a atividade vedada tivesse passado a constar do objeto do seu contrato, formalizado em setembro de 2012, a alteração cadastral para a inclusão foi feita somente em 29/11. E aí, você vê que pelo processamento do CNPJ, ela demorou para ser, vamos dizer, incluída no sistema, né? Ou seja, quando foi cadastrado no sistema, a recorrente já tinha realizado essa re-ratificação do contrato social. Ademais, em seu recurso, a recorrente alega que jamais exerceu atividade, trazendo as autocópias das notas fiscais e comprovarei uma alegação. Não se observa a prestação de serviços vedados entre os serviços prestados descritos no documento, em verdade, apenas venda de mercadorias. Entendo que, pelos desenvolvimentos dos autos, estou comprovado pela recorrente que não houve efetivo exercício da atividade vedada, de modo que deve ser cancelada a sua exclusão perante o Simples Nacional. Eu estou dando provimento aqui no recurso. Eu acho que é aquele caso, né, de exclusão automática, e aí ela tentou correr atrás ali para ratificar o contrato social, apresentar as notas, né, tentou de todos os jeitos comprovar que ela realmente não tinha exercido, e eu acho que ela logrou êxito aqui. Eu diria que dos processos, esse foi o mais completo, porque foram 2 meses que ele passou, ele erradicou, quando sensibilizou o sistema, ele já tinha alterado de volta, e ele trouxe, o que é importante, que às vezes é difícil você fazer a prova negativa de que não prestou o serviço, então a única forma é você trazer todas as notas fiscais, como foram 2 meses, ele conseguiu trouxe tudo, né? Então, assim, tipo, ele, de certa forma, ele provou. Se o fisco entendesse o contrário, não, você prestou atividade, ele teria que achar uma nota que ele tivesse prestado. Então, acho que nesse caso, de todos os processos que a gente viu nesse sentido de prova em contrário, esse foi o mais completo, assim. Até porque foi um período curto, né? Então, ele deu essa sorte do sistema não ter ainda rodado essa alteração e ele conseguiu a tempo voltar atrás, né? Agora, deixa eu assim. Bom, esse aqui não tem aplicação da súmula, não, doutora Bia? Não poderia ser citado? Fiquei na dúvida agora. Simples Nacional. Aí ele pode usar, como a gente disse, a ideia da súmula, mas... Posso usar, é verdade, posso usar. É porque, como era do outro Simples, eu não tinha feito o aproveitamento do conteúdo, mas eu posso citar aqui. É que talvez não, porque talvez, como o doutor Lisandro disse, talvez tenha uma discussão, né? Talvez puxar essa discussão da súmula para o outro simples não vale nem a pena. Né? É só para se alguém... Como esse processo tá mais tranquilo, né? A gente nem precisa usar de tanto... Eu voto, Bianca, que eu digo que é o racional da súmula que se aplica. Eu entendi.
Mas o Heitor está falando, tem gente que acha que não se aplica, né? Porque. Não se aplica a súmula, não, o racional da súmula. Não, na nossa turma pode ser unânime, mas assim, não sei se é unânime no CAF que o racional da súmula sempre se aplica para o outro tipo de simples. Porque talvez alguém vai dizer. Outro negócio, tanto faz citar ou não, porque na verdade, o que vai acontecer? Se você citar, alguém vai falar, não, mas não se aplica. Se você não citar, não, mas olha, você deveria ter dito que o racional se aplica. Não, na verdade, você aplica a súmula ou não aplica a súmula. O que eu estou falando é que não aplica a súmula, mas... Eu sei, não é o caso, mas estou dizendo o seguinte, eu falei no sentido de aplicar o racional da súmula, falar disso aqui. Mas eu acho que nem vale a pena. Senão cria discussão sobre isso, entendeu? Entendi. Nossa, agora eu estou sem a câmera de ninguém. Vocês estão vendo todo mundo? Eu estou vendo todo mundo. Eu não estou vendo a Lisandra, nem o Lucas, nem a Giovana. Eu estou vendo todo mundo aqui. Só estou vendo a Bianca. Agora a Giovana voltou, agora sumiu. Deixa eu ver se a qualidade eu acho que a quantidade que deve estar alta aí. Será que... Minha qualidade está baixa. Bom, tá. Acho que pelo menos eu ouvi todo mundo, eu estou ouvindo, né? Eu agora só estou vendo o doutor Lisandro, o único que eu estou vendo agora. Baixar a qualidade. Vamos baixar a qualidade todo mundo aí. É só... O meu já está baixo. E agora voltou o Dornelas. Recapitulando, o 15 foi negar provimento, não foi o 15? O 15 foi. Não. O 15 foi negar. Negar provimento. Unanimidade foi? Não tinha dúvida. Foi. O 14 foi provimento por maioria, doutor Lisandro vencido. 15 negar, e agora a gente está no 16. Aí eu estou pronta para votar, se quiser. Tá, eu vou colher os votos, pessoal. Eu continuo vendo, agora só estou vendo o doutor Dornelas. Está instável aqui, mas a gente segue. Porque eu acho que na gravação talvez não esteja, né? Então, não, eu estou gravando, tá normal, vai tá normal. Aí, como é o último da Bianca, a gente vai encerrar e a gente pode tentar para a gravação e reinicializa todo mundo. Sim, tá bom. Então, pessoal, vou colher os votos. A doutora, então, Giovana. Eu acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, resultado desse item 16, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Patrícia, a gente está encerrando agora a parte da manhã, a pauta que ficou para trás. Você podia interromper a gravação, então, por favor? Ok, presidente.